A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Aqui quem vos fala, mais uma vez, é o presbítero Josias e com muito prazer estamos aqui para prosseguir o nosso estudo sobre os talentos, a parábola dos talentos, conforme foi solicitado. Nós estamos agora aqui dando prosseguimento e neste momento queremos pedir ao Senhor Deus que nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê direção do seu Santo Espírito para que possamos entender e falar de acordo com a vontade do Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, nós vamos falando, dando continuidade, eu quero mais uma vez afirmar neste estudo que o objetivo de Deus, pelo qual Ele nos chamou para o seu reino, é para nós sermos representantes dele aqui na face da terra. Para quê? Para anunciar o Evangelho, do reino de Deus e usar o máximo dos recursos que Ele tem nos dado para conquistar outras pessoas, para expandir o reino de Deus. E nós devemos fazer o máximo que nós podemos fazer para cumprir nossa missão aqui na Terra. Devemos anunciar, mostrar para as demais pessoas que ainda não têm essa convicção de que somente Jesus Cristo pode nos dar a salvação, nos libertar e nos garantir a vida eterna em um lugar tranquilo, no paraíso, na sua presença. Não existe outro caminho. Então, nós devemos nos esforçar o máximo possível. E talvez você esteja perguntando ou esteja falando que não tem capacidade para fazer isto. É o caso daquele que recebeu um talento, que acabou enterrando o talento. Então, não enterre teu talento. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esses talentos. Vamos falar um pouquinho mais sobre os talentos. Porque o talento, como eu já falei na aula, no estudo passado, era representado através de moeda, era um tipo de dinheiro da época e também tem a sua medida de peso, que é algum dicionário fala que é 32 quilos, outros chegam a falar que é 40 quilos, um talento. Então, como nós disse no estudo passado, não é pouca coisa. Então, mas nós vamos falar um pouquinho sobre esse talento. O Senhor Jesus fez muitas outras parábolas para ensinar algo a respeito do reino de Deus. Como, por exemplo, ele fez a comparação entre o reino de Deus e um grão de mostarda. Mateus 13, 31. Então podemos considerar também, porque ele disse lá em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 17, versículo 20. Vou até conferir aqui, 17. Vamos conferir. Mateus 17, 20, que ele fala que se tivermos fé como um grão de mostarda, irei desse monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada será impossível. É o 17, 20, Mateus 17, 20. Então ele faz essa comparação também com o reino de Deus e o grão de mostarda, e também a comparação da fé como um grão de mostarda. Posteriormente nós vamos estudar um pouquinho sobre a fé como um grão de mostarda, que é um estudo também um pouco prolongado, então vamos ter um outro momento para estudar sobre a fé como um grão de mostarda, que é muito importante também. Mas vamos lá. E creio então por isso que podemos considerar um dos talentos, quem sabe o principal talento, a fé. A fé, acredito que é um dos principais talentos que nós recebemos de Deus. Que a fé viva, que é como um grão de mostarda. É aquela fé que não falha. Então nós podemos, talvez aqui, numerar estes 5 talentos, porque teve um que recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1 talento. É claro que existe muitos talentos, comparando isso a dons espirituais ou mesmo capacidade que nós temos para fazer a obra de Deus aqui na face da terra.
Então a fé como grão de mostarda pode ser considerado como um talento. Falar bem, no caso, pregar o evangelho, ter eloquência, falar desembaraçadamente, podemos considerar como um talento, um dom, uma capacidade. Outros têm até, também existe o dom de curar os enfermos, é um outro talento, uma outra capacidade, um dom. Também temos aqueles que têm o talento de tocar instrumentos, e temos também aquele que tem a capacidade, uma habilidade para cantar hinos de louvor a Deus. Então, sim, eu estou mencionando aqui alguns dos talentos que poderemos receber, entre tantos. Porque às vezes alguém pode dizer assim, mas eu não tenho talento, eu não consigo, eu nem sei ler direito. Como é que eu vou fazer a obra de Deus? Como é que eu vou ganhar outra pessoa para o reino de Deus? Como é que eu vou expandir o reino de Deus? Então, podemos observar que nem todas as pessoas possuem todos os talentos, como 5 talentos. Talento, por exemplo, de pregar, de cantar, tocar instrumento, curar os enfermos, como eu já falei, entre outros. Nem todas as pessoas têm. Muitas pessoas não têm esses dons. Então, mas possui, mas todos nós que aceitamos a Cristo verdadeiramente como nosso Senhor, Salvador, todos nós que fizemos uma aliança com Deus, temos pelo menos um talento, que eu acredito que pode ser esse talento. Pelo que nós lemos depois do nosso andamento de estudo, nós vamos comentar um pouquinho por que essa pessoa escondeu o talento, e eu quero comparar esse talento com a fé, que é o que muitos fazem hoje. Então faz o mesmo que ele fez. Mas digamos que esse talento dele é a fé. Então assim, nem todos têm esses dons, como relacionei assim, mas todos os que aceitaram a Cristo têm esse dom, que é o dom da fé, que é esse talento, que é essa capacidade de crer, que é assim, a fé é um dom dado por Deus, é um dom que Deus nos deu. Então todos nós recebemos a fé. E além da fé, então tem aqueles que às vezes desenvolvem outros dons, buscam outros dons, outros talentos, procura desenvolver, desempenhar para melhor fazer a obra de Deus. Então com esses talentos podemos expandir o reino de Deus e glorificar muito mais a Deus. E esses que têm esses talentos e usam esses talentos para anunciar o reino de Deus, para pregar o evangelho, são bem-aventurados. O perigo está naquele que recebe um talento e não usa para crescer no reino de Deus. Então vamos comentar um pouquinho mais sobre quem recebeu esses talentos, ou um só talento, porque o perigo é receber um talento e não usá-lo. Então assim, por exemplo, quem recebeu 5 talentos, a Bíblia diz aqui que ele, com os 5 talentos que ele já tinha, recebeu, ele conseguiu mais 5 talentos. Então digamos que ele já tinha esses que eu mencionei, a fé, o dom de pregar, o dom de curar os enfermos, o dom de tocar instrumento, de cantar. Então tinha várias habilidades, e em primeiro lugar a fé. Mas ele, com essa fé e essas habilidades, ele conseguir também os talentos, os dons, por exemplo, da generosidade, que é ajudar as pessoas, discernimento, discernir os espíritos, discernir as profecias, discernimento em todos os aspectos. Também conseguiu o talento de ser um bom conselheiro, conseguiu o talento de profetizar, um talento de ensinar, e entre outros. Mas aqui menciona que ele recebeu, ele conseguiu alcançar mais 5 talentos. O que recebeu 2 talentos é a mesma coisa, recebeu a fé e quem sabe recebeu o dom de pregar ou qualquer um desses outros. E aí ele conseguiu mais 2, como por exemplo o dom de ensinar, ou talvez o dom de curar, ou o dom de profetizar. Ele conseguiu. O problema agora é aquele que pegou o seu talento, seu único talento, e escondeu. Escondeu esse talento, não usou esse talento, porque com esse talento ele poderia conseguir
muita coisa, não é pouca coisa. Porque, como nós vemos lá na Mateus 17:20, que quem tem fé como um grão de mostarda, que depois vamos estudar, como eu falei, pode até remover as montanhas. Quer dizer, pode, não, essa montanha, não, Jesus não está se referindo a montanhas literalmente falando, mas montanhas em outro sentido que nós vamos falar depois. Então precisamos estarmos atentos a não dizer: eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não tenho dom de profecia, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Mas a fé nos leva além disso aí. A fé faz com que nós possamos mostrar que de fato somos diferentes e que de fato Cristo está nas nossas vidas. Através dessa fé, nós podemos glorificar a Deus, podemos ir conseguindo outros talentos. Quem usa a fé, ele vai alcançando outros talentos, talvez de um, passa para dois, passa para três e vai. Depois ele pode ter 10, mais, até mais talentos. Mas se ele não exercitar a fé que recebeu, por achar que é tão pequenininha, por achar que é tão insignificante, esse talento que ele tem de crer, de confiar no Senhor, ele acha que é pequena, que é insignificante. Então ele, não, vou ficar no meu cantinho aqui. Alguns até falam, não, vou ficar sentado no meu banco ali, só ouvir e pronto. Só que todos nós que temos a fé, temos a capacidade de evangelizar, de pregar, de orar pelas pessoas, porque eu não preciso só falar. Aliás, talvez a minha vida, o meu comportamento fala muito mais alto do que uma pregação lá no púlpito. Fala muito mais alto, então eu preciso ter consciência disto, que as pessoas vão ver em mim, vai ver em você que há essa diferença. Que a tua fé não é uma fé qualquer. A tua fé, ela te leva a pôr a mão sobre o enfermo, orar por ele e ele ser curado. Mas só que às vezes eu não tenho coragem de fazer isso, às vezes você não tem coragem de fazer isso. Mas onde está o teu talento da fé? Você enterrou? Porque eu posso garantir com todas as palavras, com toda a convicção, porque eu tenho essa experiência própria. Talvez algumas vezes eu senti um pouco de receio, mas nós precisamos exercitar nossa fé. Esse receio é exatamente por não exercitar essa fé, por achar que ela é tão pequena, por achar que nós não somos capacitados. Eu quero contar apenas um exemplo aqui bem rápido, algo que aconteceu comigo, que eu acho que isso é importante. Eu estava em determinado lugar uma certa vez e uma criança caiu na casa que eu estava. Uma criança caiu de um berço que era alto e bateu a testa bem no chão, no piso. E ficou chorando, 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 chorando. Aí o pessoal não era na cidade, era no sítio. Passava vários tipos de remédio e tal ali que poderia amenizar a dor. E o menino continuou a chorar, continuou a chorar. Então a pessoa me chamou: irmão Josias, você pode orar por essa criança? Eu confesso que naquele momento eu senti um frio na barriga. Isso há muitos anos, né? Há muitos anos mesmo. E eu falei: meu Deus, e agora? Não, mas eu vou orar. Quem cura é o poder de Deus, não é o meu poder. Não tenho poder para isso. Mas eu vou orar e creio que o Senhor vai curar. Então coloquei a mão naquela criança, sobre a cabeça daquela criança, orei, repreendi aquela dor, aquele mal. E a criança imediatamente parou de chorar. Então, eu exercitei minha fé, mas a princípio eu estava com receio. Mas você tem que exercitar a fé. E aí você vai conseguindo alcançar, por exemplo, aquilo ali me ajudou muito. Opa, né? Deus honrou a minha fé. Quer dizer, a minha fé de fato, eu pude remover uma montanha, que era aquela dor que estava na cabeça, na testa daquela criança. Então, a minha fé removeu aquela montanha da vida daquela criança e o nome do Senhor foi glorificado e é glorificado por isso. Então, você não esconda o teu talento, use-o. No próximo estudo, nós vamos continuar falando sobre talento, esclarecendo mais algumas coisas aqui, talvez encerrando o nosso estudo na próxima oportunidade. Então, que Deus abençoe, um forte abraço e que Deus continue abençoando. Não se esqueça de compartilhar os vídeos, não se esqueça de dar aquele like, né? Aquele joinha. E
e assim esteja também orando pelo nosso trabalho de evangelismo através desses recursos que temos. Então, um forte abraço, que Deus abençoe, até a próxima.